Fala rapaziada, hoje a gente vai desenhar o Naruto. E não, nesse vídeo a gente não vai focar em esboço, vai ser só em coloração, porque eu percebi que coloração é a parte que vocês gostam mais. E sem contar também que esse esboço, o desse desenho específico, é muito simples, não tem muita coisa pra acrescentar, é basicamente só rosto. Então o foco do vídeo de hoje vai ser somente em coloração, ok? Então, bora lá! Eu começo primeiramente com azul turquesa, colorindo os arredores da íris. Depois do azul turquesa, eu jogo o azul cobalto. E aí, pra finalizar, é só jogar o azul normal no caso. Só tem azul na nomenclatura do lápis. E na parte, entre aspas, branca do olho, eu primeiro venho com cinza quente, colorindo sem colocar muita pressão na mão. Depois, pra deixar com a pintura mais homogênea, eu venho com lápis branco. E aí, pra dar uma escurecida, eu venho com sépia. Mas só em algumas áreas, não é essa parte inteira. E por último, só pra finalizar e dar aquele tom mais amarelado que eu queria, eu jogo o lápis areia. É uma tonalidade bem clarinha, então você pode forçar a mão mais. E no outro lado, mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. Só, mais uma vez, cuidado para não colorir a área de brilho do olho. Na parte da pele, eu sempre começo pela sombra. E são 3 tonalidades de sombra diferentes, explicando de uma forma bem simples. Tem uma sombra muito escura, uma sombra escura mais ou menos, e uma sombra mais clarinha. Basicamente isso. E começando pela sombra muito escura, eu começo pelo que vocês estão vendo aí, que é com lápis marrom. E aí depois, por cima, eu venho com lápis sépia, que é um lápis que eu usei bastante nesse desenho. E aí depois, para dar aquele tom mais avermelhado, eu venho com um bordô. E por último, para homogeneizar tudo e deixar com a pintura mais homogênea, eu venho com areia. E essa área de sombra mais escura tá terminada já. E agora indo para outra tonalidade de sombra, eu começo com o mesmo lápis, o marrom. E essa parte, diga-se de passagem, é bem chatinha de fazer, porque é uma área muito grande e você tem que colorir com muito cuidado e paciência. E é uma dica importante, não faça com pressa, senão vai ficar ruim. Só essa parte da pele isoladamente levou 3 horas para fazer, sem brincadeira nenhuma. Deu quase exatamente 3 horas, só para fazer essa parte da pele. Então, quando você for fazer, vai fazendo aos poucos. Faz num dia, depois você faz em outro, ou faz algumas horas depois, que senão você vai ficar cansado e vai acabar ficando agoniado querendo terminar logo e vai acabar colorindo de uma forma muito relaxada depois. Eu sei disso porque eu já fiz várias vezes. Então cuidado com isso. E aí nessa área do pescoço eu venho com sépia de novo, só que a diferença é que eu joguei com muito mais leveza. Tipo, bem fraquinho mesmo. Aí depois aquele mesmo esquema, venho com lápis bordô pra dar aquele tom mais avermelhado. E ao invés de passar o areia, dessa vez eu optei por jogar o rosa claro no final. E depois na sombra mais clara, a mesma coisa. Eu venho com um bordô por cima dessa área inteira. E aí depois eu venho com rosa claro, não pra mesclar as cores, mas sim pra dar uma tonalidade mais forte, sabe? Deixar com a saturação maior. E por último, pra mesclar tudo, eu jogo o lápis da Super Soft, que é um lápis que tá ficando bem recorrente aqui no canal, que é o 802. No caso, a numeração do lápis é 802, que é uma tonalidade bem próxima do areia. Então, se você não tiver, você pode substituir jogando o areia, sem problema nenhum. E nas áreas mais claras, é extremamente simples. É só jogar o rosa claro. Em seguida, jogando por cima do rosa claro, você vem com o 802, que eu acabei de usar. Chegando agora na bandana, eu começo pela sombra usando o lápis preto. Em seguida, fazendo a segunda camada, eu uso cinza escuro, colocando um pouquinho mais de força, só um pouquinho também. E aí, pra finalizar essa área mais escura, eu jogo o azul turquesa. Depois, na outra sombra, que embora seja uma sombra, tem uma tonalidade mais clara. Então, ao invés de jogar o preto, eu jogo o cinza escuro na primeira camada. Depois, jogo o azul turquesa, só que dessa vez colocando menos força. E por fim, finaliza com o azul cobalto. E agora, nas áreas mais claras, eu começo com o azul turquesa, só que colocando bem pouca força e também sem pintar algumas áreas, que ali tem uma área de luz ainda mais forte. E aí depois, por cima do turquesa, é só jogar o azul normal, que só tem azul na nomenclatura dele. E nas áreas que eu tinha ficado sem colorir, eu primeiro jogo o azul cobalto, depois eu jogo o azul normal, colorindo com a mesma força da cor anterior. E aí, pra finalizar essa parte, é só jogar o lápis branco. E agora no metal da bandana, eu primeiramente começo com cinza escuro, e logo em seguida, passando por cima do cinza escuro, eu venho com sépia, que eu achei que tava muito claro. E continuando com sépia, eu vou colorindo um pouco mais fora da sombra também, só que colocando menos força do que eu tinha colocado antes. E pra escurecer mais a parte da sombra, eu jogo o preto, só que só naquele cantinho ali na esquerda. Em seguida, pra mesclar todas as cores, eu venho com lápis prata, colorindo tanto por cima da sombra, como também em toda a área mais clara, só deixando alguns espaços brancos que ali tem um brilho. Eu jogo areia depois pra dar uma tonalidade mais amarelada, só que essa parte é mais opcional. E depois, por último, eu jogo o vermelho, mas com bastante leveza. Mal dá pra perceber que eu joguei o vermelho, mas a intenção é essa daí mesmo. É realmente pra jogar bem de leve. No cabelo, o processo é bem simples, embora seja bem chato de fazer. Primeiramente, eu começo com o sépia, colorindo com mais força nas áreas mais concentradas e colocando menos força no resto, tipo pintando bem de leve mesmo. Em seguida, indo pra segunda cor, joga o ocre, que é um tom meio amarelado, só que também meio esverdeado e que ficou bem próximo da imagem de referência. E aí, por último, pra mesclar tudo, eu jogo o areia. E como é uma tonalidade bem clarinha, você pode forçar mais o lápis. Na parte preta da roupa, obviamente, eu começo com lápis preto, colorindo as áreas de sombra. Aí depois eu venho com cinza escuro, jogando tanto por cima do preto quanto também
também nas outras partes, nas áreas mais claras. E aí, por último, finaliza com cinza quente. E essa parte do metal do colar é bem simples, é só jogar o prata e depois você usa o cinza escuro para sombrear algumas áreas. E aquela pedrinha que tem no colar é bem simples também, só jogar o azul, normal, e depois você usa o verde e água por cima. E agora, bora pra parte que deu mais trabalho pra fazer, que como sempre, é claro que é a roupa. Começando com cinza escuro, colorindo bem de leve as áreas mais claras e colocando mais força nas partes da sombra. Em seguida, eu venho com cinza quente, jogando tanto na parte mais escura, quanto também na parte mais clara. Depois, na parte da sombra, você joga o lilás, e no resto, tanto na sombra quanto também na parte mais clara, você joga o rosa chiclete. E pra finalizar, se você quiser, essa parte opcional, você pode jogar o lápis branco. E o mesmo processo se repete do outro lado também. Na parte azul, bem simples, começa com azul turquesa, sem forçar o lápis, colorindo as áreas de sombra. Aí depois você vem com azul normal e joga por cima do azul turquesa. Já na parte mais clara, começa com azul cobalto, deixando alguns espaços em branco, que ali tem um brilho. Em seguida, jogando por cima do azul cobalto e também no espaço em branco, eu jogo verde e água. Na parte de baixo é quase a mesma coisa, a diferença é que a sombra é mais concentrada, é mais forte. Então, mesmo esquema, começa com azul turquesa e em algumas áreas mais escuras você joga o lápis preto. E aí depois, com azul cobalto, joga por cima só dessa sombra aí que eu tô colorindo agora. Porque nas outras sombras, ao invés de jogar o azul cobalto, eu jogo o azul normal, porque as outras sombras não são tão escuras assim. E aí depois, mais uma vez, finaliza com verde e água. E nas partes mais claras, mesma coisa. Começa com azul cobalto, deixando alguns espaços em branco, que tem um brilho. Depois do azul cobalto, joga o azul normal, e aí depois você finaliza com verde e água. E nas áreas de laranja, é extremamente simples. Primeiramente, começa com sépia, colorindo com mais força nas sombras mais concentradas, e fazendo de uma forma mais suave no restante. Depois do sépia, fazendo a segunda camada, você vem com lápis marrom. E em seguida, colorindo por toda essa área que eu joguei o sépia, jogo laranja. Só laranja, tá? Não é laranja claro nem nada disso, só tem laranja na nomenclatura do lápis. E nas áreas mais claras, começa com laranja também, só que dessa vez com laranja claro, e depois por cima do laranja claro você joga o rosa claro. Pois é muito claro. E todo esse processo também se repete do outro lado. Mesma coisa. Bom, esse foi um resumo de o que eu fiz na coloração. E sim, galera, eu sei que esse vídeo ficou muito curto, muito cortado, muito acelerado, mas isso é um resumo. O meu celular não aguenta gravar 8 horas de desenho e deixar isso em tempo real. Agora, e nesse momento eu vou fazer um jabazinho rápido. Se você realmente quiser aprender a colorir em tempo real, com aulas em tempo real, sem ter nada cortado ou acelerado, você vai ver tudo. Eu sempre recomendo aqui o curso de desenho Desenhando Sem Dom, que você realmente aprende a colorir com aulas 100% gravadas em tempo real. Como fazer cabelo, pele, olho, pelos e por aí vai. E lembrando que caso você não goste, ainda tem uma garantia de 7 dias. Então, pros interessados, primeiro link na descrição ou no comentário fixado. E bom, como eu disse, esse desenho demorou papo de 8 horas mais ou menos pra ficar pronto. Ou seja, deu um baita trabalho, então eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, por favor, deixa o seu like pra me motivar a trazer mais vídeos que nem esse e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo quando eu postar. Sério, vocês não têm noção de como que isso me ajuda. E bom, rapaziada, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!